Romário era um daqueles jogadores difíceis de se explicar. Era um cara marrento que também prometia muito. Não gostava de treinar, adorava beber, quer da gandaia, mas que quando entrava em campo cumpria tudo o que prometia e até mesmo fazia mais. Então, como um cara que não era focado no futebol, adorava beber e para a festa e não gostava de treinar, conseguiu se tornar um dos melhores atacantes da história do futebol. Qual que era o segredo dele? O que ele fazia para conseguir jogar sempre no mais alto nível? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Romário iniciou sua carreira no Vasco em 1985 e começou a chamar a atenção dos torcedores e jornalistas lá no Campeonato Carioca de 1985, aonde foi vice-artilheiro e considerado uma grande revelação. Romário chegou a fazer dupla com Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco, isto em 1986, num elenco muito querido pela torcida vascaína, já que dois grandes craques da história recente do Vasco fizeram parte dele, Roberto Dinamite e Romário. Numa entrevista alguns anos depois, Dinamite falou como foi jogar com Romário. Abre aspas, você sabe o que é jogar ao lado de Romário de 20 anos de idade, era só jogar a bola para ele, das 3 que chegavam no pé, 2 ele colocava dentro do gol. Fecha aspas. Romário ficaria no Vasco por mais alguns anos, até que em 1988 a seleção brasileira jogou as Olimpíadas, e nesses Jogos Olímpicos Romário destruiu, ele jogou muita bola, que chamou a atenção do PSV, clube recém-campeão da Champions League, e o time holandês topou pagar 6 milhões de dólares para tirar Romário do Vasco. Na ocasião, essa foi a transferência mais cara da época. E no PSV, Romário vai muito bem. Ele conseguiu ser 3 anos consecutivos o artilheiro do campeonato holandês e também em 3 anos ele conquistou 2 campeonatos da Holanda. E o único que não conquistou foi um que o Romário se lesionou e ficou fora por 3 meses. Mas os anos que o baixinho estava no PSV, ele foi muito vitorioso. Para vocês terem noção do tamanho dele na Holanda, Guus Hiddink, seu treinador no PSV, disse isso sobre o Romário. O jogador mais interessante com quem já trabalhei foi Romário. Era o tipo de cara que fazia gols com facilidade. Antes das partidas cruciais, quando você está um pouco nervoso, ele chegava para mim e dizia: coach, tranquilo, Romário vai marcar e nós vamos ganhar. E ele realmente marcava, nem todas as vezes, mas em 8 de 10 jogos como aqueles, Romário marcava o gol da vitória. Mas em 1993 ele deixa o PSV e vai para o Barcelona. E como de costume, Romário vai muito bem no Barça, tendo seu auge na temporada de 1994 e 1995, aonde ele é campeão mundial com a seleção brasileira, sendo o principal destaque, e também é campeão da Supercopa da Espanha com o Barcelona. Mas depois da Copa do Mundo, Romário não duraria muito tempo na Espanha, com o jogador querendo voltar para o Brasil e fazendo força para sua saída mesmo com vários gigantes europeus atrás dele. Romário nunca voltou de fato depois da Copa do Mundo. Seu corpo estava em Barcelona, mas sua mente estava no Rio, declarou Stoichkov, companheiro de Romário no Barcelona. Então em 1995, Romário, vivendo seu auge, voltaria para o Brasil para jogar no Flamengo, maior rival do Vasco, clube que o revelou. Bom, mas depois que ele voltou para o Brasil, ele rodou um pouco. Mas qual será que era o segredo de Romário para que ele conseguisse jogar no mais alto nível do futebol mundial e simplesmente não gostar de treinar e viver na farra? Na minha opinião, existem 2 grandes fatores. Mas antes de eu te falar, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, agradeceria muito. Você fazendo só isso já me ajuda muito. Mas voltando ao vídeo, um dos fatores é com certeza o talento de Romário. Um jogador como ele, com as habilidades dele, é realmente muito difícil aparecer no futebol. E outro é nascer na época certa. No futebol moderno de hoje em dia, com táticas muito mais elaboradas, um preparo físico muito maior do que os jogadores nos anos 90 e 80, e com sistemas defensivos e marcações individuais muito mais elaboradas, Romário com certeza ele teria muito mais dificuldade nos tempos atuais do que antigamente. Para ter noção, o jogador até mesmo antes de jogos importantes ele caía para a farra e dormia o dia inteiro e não se preparava para o jogo. E quando chegava perto do horário do jogo ele simplesmente acordava e ia jogar como se fosse uma pelada normal. Mas segundo Romário, nos tempos atuais no futebol moderno ele deitaria. O baixinho reconheceu que os jogadores de hoje têm preparo físico melhor que seus rivais nos tempos de atleta. Mas segundo ele, isso não seria um problema. Hoje está fácil para um caralho jogar, na minha opinião. O que o cara tem que ter? Preparo físico. Eu, o que ia fazer? Graças a Deus sou um cara inteligente e me preparar melhor fisicamente. Mas para você, Romário deitaria nos tempos de hoje ou teria mais dificuldade? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal.